Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Amém? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então, Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de planta com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzindo plantas e árvores, cada um conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores de cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou, veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos, que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Assim Deus criou grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem cada um com uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus abençoou: sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares, as aves multipliquem na terra. E a noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então Deus disse: produza da terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façam os seres humanos a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou, o homem e a mulher. Pode se assentar. Queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que me concedeu de nesse dia estar aqui, trazendo a palavra. Queria agradecer a cada uma das pessoas que Deus coloca na minha vida, que contribuem com sabedoria para a minha vida. Foi uma coisa que eu sempre pedi para Deus e hoje em dia Ele tem proporcionado tantas pessoas abençoadas, meus líderes, o irmão Napoleão, a irmã Maísa, pessoas que vêm me incentivando bastante e são uma inspiração para mim. Nesta noite eu gostaria de abordar o tema: quem é Deus? Quando lemos Gênesis, eu viajei num espaço através do Espírito que me fez entender a grandiosidade do poder
Um Deus que cria do nada a terra, o céu, as estrelas. Um Deus que tem o poder de, através da palavra, fazer como que tudo se fizesse no meio do nada. A palavra vem relatando que o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Imagina Deus num espaço infinito, através do teu Espírito medindo o espaço, criando. Deus, um arquiteto do universo. Ele vai mais a fundo, porque nos mínimos detalhes, ele começa dizendo: haja luz. A luz, porque ele já tinha sabedoria, ele detém toda essa sabedoria para ampliar a visão daquilo que ele poderia criar mais à frente. Veio a noite. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separarem as águas do céu das águas da terra. Deus vai separando nos detalhes. É como um pedreiro que constrói. A noite passou, veio a manhã mais uma vez. Então Deus disse: juntem-se as águas debaixo do céu, no lugar para que se pareçam parte seca. Assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas e mares. Ele foi dando os nomes. Aquilo que ele criava, e ele dizia no final: é bom. E ele continuava. Aí ele cria as plantas. Imagina um agrônomo. Um agrônomo, ele no máximo ele entende uma planta, mas ele não consegue fazer uma planta do nada. Imagine a sabedoria que tem por continua. Produziram-se plantas e árvores. Ele vai fazendo nos mínimos detalhes uma obra. Imagina uma tela vazia, onde um pintor se assenta na frente dela e começa a desenhar o universo. Mas numa visão mais ampla, como se fosse na atualidade uma visão 3D, onde você pudesse tocar, onde as coisas se movem, onde as coisas têm vida. Imagina o poder desse Deus que constrói, desse Deus que fez no meio do nada. Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais. Sabe, quando você vê um veterinário, ele no máximo, eles são divididos em partes. Um médico, ele tem a sua especificação no qual ele pode mexer, mas Deus não. Deus, ele criou o homem perfeito, os animais. Deus disse: façamos os seres humanos à imagem dele e à semelhança dele. Deus vai criando o ser humano para ser aquele ao qual vai levar a ele. Está sendo criado no 6º dia, para contemplar a criação dele. Um ser perfeito, a imagem, a semelhança dele, que vai dominar sobre todas as coisas da terra, sobre tudo que ele já criou. Sabe, eu gostaria de voltar, e Deus vai falando no começo ao fim desse texto, que tudo que ele cria é bom. E quando você vai criando algo bom, você vai desenvolvendo amor por aquilo. Naquele instante Deus estava criando, mas ele já estava amando aquilo que estava criando, que ele continuava a criar. Sabe, Jó 26:7. Uma palavra que eu lia quando eu estudava esse texto, e ela mexeu comigo, porque ele fala assim: Deus estendeu o céu do norte e sobre o vazio suspende a terra. Imagine, é como se ele tivesse com a mão dele moldando nos mínimos detalhes a história de uma criação. Salmos 33:6. Os céus foram criados pelo sopro da sua boca, e estrelas se fizeram. Imagine, contemplem a criação. Um Deus poderoso, um Deus santo. Mas voltando de novo, o que faz essa palavra ser criada? Imagina quem é Deus.
Porque Ele não cria através de nada, Ele cria através da palavra. Ele vai falando, as coisas vão se fazendo, imagina. É inimaginável, porque nós somos seres limitados perto da grandeza do Deus a qual servimos. Sabe, o ser humano, ele sempre foi falho, e ele chegou um momento nessa história em que ele cai, em que ele peca contra Deus e contra tudo aquilo que Deus construiu para ele. Deus vai levando, mas por amor àquela criação, Deus, ao invés de destruir com tudo que Ele fez, não, Ele continuou tentando resgatar, tentando restaurar a sua criação. Sabe, a história de quem é Deus, ela não termina aqui, porque durante toda a Bíblia, toda a história, homens pecam contra Deus e saem de Deus. Homens desviam os caminhos, homens desviam as palavras as quais foram impostas por Deus. Mas Ele vai chegando a um ponto em que Deus, ao invés de destruir, muitas vezes Ele tentou. Talvez em alguns momentos Ele mandou um dilúvio para destruir com a humanidade, mas Ele queria não destruir com tudo, Ele queria apenas destruir com a parte que era contaminada. Deus vai, mais uma vez, quando Sodoma e Gomorra, não há homens justos, apenas Ló. Mas Ele tira Ló de lá e destrói com fogo. Ele envia fogo do céu, mas Ele está destruindo as partes, Ele está tentando achar o foco do incêndio. É como se um incêndio começasse em um lugar e Deus todo o tempo tentasse restaurar a obra dEle, para que toda ela não fosse destruída. Mas sabe, eu gostaria que os irmãos abrissem João capítulo 1. No princípio, aquele que era a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ela nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. A sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Foi nesse instante que Deus trouxe uma palavra viva. Ele mandou o seu Filho sobre essa terra com uma palavra. Sabe, Salmo 119:5. Meu grande desejo é que minhas ações sempre se reflitam nas tuas palavras, ele diz ao Senhor. Sabe, quantas vezes paremos para guardar as palavras de Deus em nossos corações? Sabe qual que era o maior erro do Antigo Testamento, do povo hebreu? Daqueles que para quem Ele veio, eles não aceitaram. É que eles viviam sobre a lei. Eles não faziam por amor a Deus, por reciprocidade ao amor que Deus tinha por eles. Mas eles faziam por obrigação. Era como se tudo pesasse neles, mas eles não guardavam. Mas Davi ensina. No Salmos 19, 160, ele vai falando que a própria palavra é a essência da verdade, e todos os teus astutos permanecerão para sempre. Por isso que a palavra veio em vida, Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que venceu não a lei, mas que estava com a palavra guardada em seu coração. Sabe, ele fala que que as terras e os céus passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A importância da palavra para nossas vidas é que devemos, por amor a Deus, Ele enviou Jesus para nós entendermos que não era pela lei, era pelo amor. Era para sermos recíprocos àquilo que Ele criou, para que nós fôssemos o centro da criação dEle. Ele nos criou no 6º dia para que nós o adorássemos, para que nós contemplássemos a criação, para que nós sujeitássemos a Ele.
um Deus poderoso, um Deus santo. É para isso que Ele nos criou. E Ele tenta nos salvar porque nós somos o epicentro da obra dEle. Nós estamos no meio. Através da palavra dEle, o Senhor tem falado aos nossos corações. Sabe, eu gostaria de abrir Hebreus 3:6. Mas Cristo como Filho responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus. Se nós mantivermos corajosos e firmes, a nossa esperança é gloriosa. Sabe? Em Hebreus 11:3, a palavra também vai trazer uma reflexão tão linda, que ela vai falar: pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Sabe, a gente está aqui, na presença de Deus. Vamos guardar a palavra dEle em nossos corações, porque são palavras de vida eternas. É ela que nos dará a vida, a palavra de Deus. Deus tem falado tanto sobre as nossas vidas, porque a palavra dEle tem poder. Quando adentramos no caminho dEle e prostramos-se perante a Ele e ouvimos a palavra dEle, a nossa vida caminha. Libertações, curas. Buscamos o impossível no possível. Nós só chegamos ao possível, mas Ele é um Deus do impossível. O Deus que tudo criou, o Deus que tudo consegue, o Deus que tudo faz através da palavra. E é por isso que devemos nos plantar em cima da palavra. Tem um versículo em Provérbios, se eu não me engano, é capítulo 2. Ele vai falar: guardais a palavra no seu coração. Guarda a palavra no teu coração, porque ela é a palavra a qual vai te direcionar pelos caminhos da verdade e da luz. Os caminhos por onde deve andar. Deus quer te restaurar, Deus quer te curar, Deus quer te colocar de novo no centro da criação dEle. Eu queria passar a palavra, agradecer pela oportunidade.